Formas de remuneração dos serviços públicos no Brasil. A estrutura de remuneração para a prestação de serviços públicos no Brasil é um aspecto crucial do direito administrativo, uma vez que define como os prestadores de serviços são financiados e como os usuários arcam com os custos desses serviços. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece três formas principais de remuneração: tarifa, taxa e imposto. Cada uma delas possui características específicas que influenciam a relação entre os prestadores e os usuários, bem como a natureza da prestação do serviço. A primeira forma de remuneração é a tarifa, também conhecida como preço público. As tarifas são geralmente cobradas em situações onde os serviços públicos são prestados indiretamente, através de concessões ou permissões. Por exemplo, em um pedágio em rodovias administradas por empresas privadas, a tarifa cobrada é uma contraprestação pelos serviços prestados. A tarifa, apesar de ter a natureza de um pagamento, não é considerada um tributo, o que significa que não está sujeita a alguns princípios que regem a tributação, como a legalidade e a anterioridade. Isso permite que a tarifa seja aumentada por ato administrativo sem a necessidade de aguardar um intervalo pré-estabelecido, permitindo uma maior flexibilidade para os administradores públicos. Por outro lado, a taxa é uma contrapartida tributária aplicada quando o Estado realiza a prestação direta de serviços públicos. Nesse caso, a taxa é cobrada pela execução de serviços específicos, como os serviços prestados por autarquias ou empresas públicas. Um exemplo claro de taxa é o serviço postal oferecido pelos Correios, onde os usuários pagam por um serviço específico, em troca, recebem a entrega de correspondências. Devido à sua natureza tributária, a criação ou aumento das taxas deve ser feita por meio de lei, respeitando os princípios da legalidade e da anterioridade, o que implica que as taxas só podem ser aumentadas após um intervalo determinado para que os contribuintes tenham conhecimento do novo valor a ser pago. A terceira forma de remuneração é o imposto, que se diferencia das duas anteriores na sua natureza e finalidade. Enquanto tarifas e taxas são diretamente vinculadas à prestação de serviços específicos, os impostos são uma forma de financiamento da prestação de serviços públicos de natureza mais ampla e coletiva. Por exemplo, a limpeza e conservação de logradouros públicos é custeada por meio da arrecadação de impostos, como o IPTU. Nesse caso, a população paga impostos que são utilizados para financiar serviços que beneficiam a coletividade de maneira geral, independentemente do uso individual por cada cidadão. Essas formas de remuneração têm implicações significativas para a gestão dos serviços públicos. Por exemplo, a flexibilidade na alteração das tarifas pode permitir uma rápida adaptação a mudanças nas condições econômicas ou na necessidade de financiamento para melhorias nos serviços. No entanto, isso também pode levar a aumentos inesperados, o que pode gerar insatisfação entre os usuários. A regulamentação adequada das tarifas é, portanto, fundamental para garantir que os serviços sejam sustentáveis e acessíveis. Por sua vez, a natureza tributária das taxas impõe limites mais rigorosos para o aumento de valores, o que pode ser visto como uma proteção para os usuários. No entanto, essa rigidez também pode dificultar a obtenção de recursos necessários para a manutenção e melhoria dos serviços, especialmente em um contexto econômico desafiador. Portanto, é essencial que a administração pública encontre um equilíbrio entre a necessidade de arrecadação e a proteção dos direitos dos cidadãos. Em relação aos impostos, a questão se torna mais complexa, pois a arrecadação é distribuída entre diversos serviços e não está atrelada a uma contraprestação direta. Isso pode levar a uma falta de transparência sobre como os recursos estão sendo utilizados, o que pode resultar em desconfiança da população em relação ao governo. Portanto, a promoção da transparência e a prestação de contas na utilização dos recursos arrecadados via impostos são fundamentais para fortalecer a relação entre o Estado e os cidadãos. A diferenciação entre tarifa, taxa e imposto também é importante para a accountability do Estado. Ao saber que os serviços são financiados de diferentes maneiras, os usuários podem exigir mais transparência e responsabilidade na gestão desses recursos. A tarifação, por exemplo, pode ser um indicativo claro de que o usuário está pagando por um serviço específico, o que pode incentivá-lo a exigir maior qualidade na prestação desse serviço. Além disso, é importante destacar que a forma de remuneração pode impactar o acesso aos serviços públicos. Tarifas elevadas podem restringir o acesso a serviços essenciais, especialmente para populações de baixa renda.
Isso levanta a questão da equidade no acesso aos serviços públicos, que deve ser uma prioridade nas políticas públicas. A implementação de tarifas sociais ou a concessão de subsídios são algumas das estratégias que podem ser adotadas para garantir que todos tenham acesso aos serviços, independentemente de sua capacidade de pagamento. O debate sobre as formas de remuneração também deve levar em consideração a eficiência na prestação dos serviços. Em um cenário em que os recursos são escassos, é vital que a administração pública busque maneiras de otimizar a utilização dos recursos arrecadados, seja através de tarifas, taxas ou impostos. Isso significa que a gestão eficiente dos serviços públicos é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e os prestadores, que devem trabalhar em conjunto para garantir a melhor qualidade possível na prestação dos serviços. Em suma, a compreensão das formas de remuneração dos serviços públicos é essencial para uma discussão mais ampla sobre a qualidade e a acessibilidade desses serviços. As tarifas, taxas e impostos são instrumentos fundamentais que estruturam a relação entre os prestadores de serviços e os usuários, influenciando diretamente a forma como os serviços são oferecidos e percebidos pela população. A responsabilidade na gestão desses recursos, a transparência na utilização e a busca por um equilíbrio entre arrecadação e acessibilidade são aspectos cruciais para a construção de um sistema de serviços públicos que atenda de maneira eficaz às necessidades da sociedade. Através de uma abordagem crítica e reflexiva sobre essas formas de remuneração, é possível promover melhorias significativas na prestação de serviços essenciais, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!